Abraçando a incerteza da sua jornada. Existe um ritmo fundamental na existência humana, um pulso profundamente enraizado que vibra dentro de nós, desde o alvorecer de nossa consciência, a busca por segurança. É um instinto tão primal, tão arraigado, que pode ser creditado à nossa própria sobrevivência, guiando nossos ancestrais por paisagens traiçoeiras e perigos ocultos, impulsionando-nos passo a passo cauteloso até este exato estágio da evolução. Buscamos terreno sólido, padrões previsíveis, a ilusão reconfortante de que sabemos o que o amanhã reserva. Esse anseio não é uma falha, é um testemunho do nosso impulso inato de proteger, de perseverar, de construir um refúgio contra as tempestades de um universo muitas vezes indiferente. Mas o que acontece quando esse instinto natural, essa herança evolutiva, aperta seu domínio com demasiada ferocidade? O que ocorre quando o desejo por segurança se transforma em uma fome insaciável por controle absoluto, uma tentativa desesperada de roteirizar cada cena, prever cada resultado e nos proteger de todo desconforto concebível? É aqui, neste ponto crítico, que o próprio mecanismo projetado para nos proteger pode começar a construir uma prisão com grades invisíveis, construída não de pedra e aço, mas de expectativas rígidas, rotinas sufocantes e um medo sempre presente do desconhecido. O mundo, antes uma tela de infinitas possibilidades, encolhe para as dimensões daquilo que acreditamos poder gerenciar, daquilo que podemos meticulosamente organizar e prever. A espontaneidade torna-se uma ameaça, a novidade uma fonte de ansiedade, e a dança vibrante e imprevisível da vida é abafada pelos passos pesados de nossas próprias limitações autoimpostas. Encontramo-nos perguntando: essa existência meticulosamente curada, esta vida onde imaginamos poder controlar cada variável, contornar cada pontada de dor e banir cada sombra de insegurança, seria esta verdadeiramente a boa vida? Se pudéssemos, por alguma proeza de vontade ou tecnologia, alcançar um estado de ser tão impermeável, encontraríamos contentamento ou um eco estéril e vazio do que significa estar vivo? Por que então perseguimos essa miragem com tanto fervor? Talvez seja o sussurro sedutor que promete um fim para o sofrimento, uma fuga da vulnerabilidade que é tão intrinsecamente humana. Acreditamos, muitas vezes inconscientemente, que se pudermos apenas gerenciar tudo perfeitamente, poderemos ser mais espertos que a dor, superar a decepção e viver em um estado perpétuo de calma. A série da HBO Westworld oferece uma exploração arrepiante e convincente desse desejo humano levado ao seu extremo tecnológico. Em seus parques meticulosamente elaborados, aos visitantes é oferecido um mundo onde podem exercer controle quase onipotente, viver qualquer fantasia sem consequências, e onde os habitantes, os anfitriões androides, estão sujeitos a ciclos intermináveis de sofrimento programado e alegrias fugazes e ilusórias. Tudo para o entretenimento e suposta realização de seus mestres humanos. No entanto, esse controle divino traz felicidade ou paz aos criadores ou aos visitantes. Longe disso. Vemos personagens como o Doutor, Robert Ford, um co-criador do parque, exercendo um poder imenso, mas lutando com profundas questões existenciais e uma melancolia arraigada. Os visitantes, entregando-se ao hedonismo ou à violência sem consequências, muitas vezes se deparam com seu próprio vazio, sua própria decadência moral, ou a percepção final
de que uma vida sem riscos genuínos, sem a possibilidade de perda real ou conexão autêntica, é uma vida desprovida de significado. Os anfitriões, à medida que começam a despertar para a natureza de sua realidade controlada, demonstram que a verdadeira consciência e talvez a verdadeira vida estão ligadas ao imprevisível, ao não roteirizado, mesmo que isso inclua sofrimento. Westworld ilustra poderosamente que a ilusão de controle total e segurança projetada, longe de ser uma utopia, pode se tornar uma gaiola dourada, despojando os próprios elementos, escolha, consequência, sentimento autêntico, surpresa genuína, que dão à vida sua riqueza e profundidade. A busca implacável por tal controle não é meramente um dilema filosófico. Ela impõe um pesado fardo psicológico. Quando nossa paisagem interna é dominada pela necessidade de gerenciar um mundo inerentemente ingerenciável, a mente e o corpo começam a se desgastar. Este é um terreno fértil para uma série de patologias. Transtornos de ansiedade florescem, à medida que vivemos em um estado de constante hipervigilância, perscrutando o horizonte em busca de ameaças potenciais. Nossas mentes aceleradas com cenários de IC. O estresse crônico torna-se nosso companheiro indesejado, o subproduto de uma batalha interminável e exaustiva para manter todas as coisas em suas caixinhas designadas. Eventualmente, isso pode levar ao burnout, um estado de exaustão emocional, física e mental causado por estresse prolongado ou excessivo, onde simplesmente ficamos sem a energia necessária para manter a fachada de controle. Talvez uma das manifestações mais intrincadas dessa luta seja o que a psicanálise denominou neurose obsessiva, cujos elementos são vistos em condições como o transtorno obsessivo-compulsivo. O grande pioneiro da psicanálise, Sigmund Freud, aprofundou-se na neurose obsessiva. Ele descreveu indivíduos atormentados por pensamentos intrusivos e indesejados, obsessões, e levados a realizar rituais repetitivos ou atos mentais, compulsões, na tentativa de aliviar uma ansiedade profunda ou prevenir a ocorrência de algum evento temido. Freud teorizou que esses sintomas frequentemente surgiam de conflitos inconscientes, desejos ou medos reprimidos e um sentimento avassalador de dúvida. O indivíduo obsessivo, na visão de Freud, tenta exercer um controle mágico e ritualístico sobre seu mundo interno e, por extensão, sobre o mundo externo, para afastar ansiedades que parecem ameaçadoras demais para serem confrontadas diretamente. O próprio ato de tentar controlar esses pensamentos e impulsos, paradoxalmente, lhes confere mais poder, levando a um ciclo de angústia crescente e tentativas mais elaboradas de controle. Se esta exploração sobre segurança, controle e a condição humana está ressoando em você, eu ficaria muito grato se você pudesse dar um joinha neste vídeo. Inscreva-se se ainda não o fez. E talvez compartilhe com alguém que possa achar esta conversa significativa. Seu engajamento nos ajuda a crescer e continuar a criar conteúdo que mergulha nesses aspectos importantes de nossas vidas. Obrigado! Então, se o caminho do controle absoluto é uma miragem que leva ao sofrimento, qual é a alternativa? Ela reside em uma corajosa mudança de perspectiva, uma disposição para se inclinar ao desconhecido, para abraçar a incerteza inerente à nossa jornada. Muitos grandes pensadores, poetas e filósofos trilharam esse caminho antes de nós, deixando para trás faróis de sabedoria.
O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard escreveu celebremente: ousar é perder o equilíbrio momentaneamente, não ousar é perder-se a si mesmo. Ele entendia que o crescimento e a existência autêntica exigem adentrar a vertigem da liberdade, o reino da possibilidade, onde os resultados não são garantidos. O filósofo britânico Alan Watts, que sintetizou lindamente o pensamento oriental e ocidental, frequentemente falava da sabedoria da insegurança, sugerindo que nossas tentativas de alcançar segurança permanente são fúteis e que a verdadeira paz vem da aceitação do fluxo constante da vida. Ele nos convidou a mergulhar nele, mover-se com ele e juntar-se à dança. O poeta austríaco Rainer Maria Rilke, em suas Cartas a um Jovem Poeta, ofereceu um conselho profundo. Seja paciente com tudo o que não está resolvido em seu coração e tente amar as próprias perguntas. Viva as perguntas agora. Talvez você, então, gradualmente, sem perceber, viva algum dia distante o caminho para a resposta. Este é um chamado gentil para aceitar o processo, o não saber, como parte integrante de uma vida significativa. E a monja budista americana Pema Chodron fala poderosamente sobre abraçar a ausência de um porto seguro, groundlessness, ensinando que a raiz do sofrimento é resistir à certeza de que não importam as circunstâncias, a incerteza é tudo o que verdadeiramente temos. Ao deixar de lutar contra essa verdade fundamental, podemos encontrar um surpreendente grau de paz. Como, então, podemos cultivar na prática essa aceitação e afrouxar o controle férreo? Abordagens terapêuticas oferecem estratégias valiosas: mindfulness e aceitação radical. A prática de mindfulness nos ensina a nos ancorarmos no momento presente, observando nossos pensamentos, sentimentos e sensações corporais sem julgamento. Quando surge o impulso de controlar, ou quando a ansiedade sobre o futuro aflora, o mindfulness nos permite perceber essas experiências sem nos emaranharmos nelas, ou agirmos imediatamente para eliminá-las. Aprendemos a conviver com o desconforto, reconhecendo-o como um estado transitório. A aceitação radical, um conceito particularmente enfatizado na terapia comportamental dialética, TBT, vai além. Envolve aceitar plenamente a realidade como ela é, especialmente quando é dolorosa ou incerta, sem necessariamente aprová-la. Isso não significa resignação, mas sim um reconhecimento de que lutar contra o que é apenas amplifica o sofrimento. Aceitar a incerteza significa reconhecer sua presença, sua inevitabilidade, e então escolher como responder a partir de um lugar de consciência, em vez de medo. Reestruturação cognitiva e experimentos comportamentais. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, oferece ferramentas poderosas aqui. A reestruturação cognitiva nos ajuda a identificar os pensamentos negativos frequentemente automáticos e as previsões catastróficas que alimentam nossa necessidade de controle. Por exemplo, podemos pensar constantemente: se eu não controlar cada detalhe, algo terrível vai acontecer. Aprendemos a desafiar esses pensamentos, examinar as evidências a favor e contra eles, e desenvolver perspectivas mais equilibradas, realistas e úteis. Os experimentos comportamentais, então, nos permitem testar essas novas perspectivas no mundo real. Podemos intencionalmente nos envolver em pequenas situações gerenciáveis que envolvam incerteza ou uma ligeira perda de controle. Talvez tentar um novo caminho para casa, delegar uma tarefa sem microgerenciar,
ou permitir espontaneidade em nossos planos. Esses experimentos nos ajudam a reunir evidências diretas de que podemos lidar com a incerteza, que os resultados temidos são muitas vezes menos prováveis ou menos graves do que o previsto, e que pode haver até mesmo alegria e aprendizado no inesperado. Isso gradualmente constrói nossa tolerância à incerteza e reduz nossa dependência de comportamentos de controle. Em última análise, a jornada para abraçar a incerteza é uma jornada em direção a uma vida mais plena e vibrante. Trata-se de entender que a riqueza de nossa existência não reside em um roteiro que escrevemos, mas nos versos não escritos, nas melodias inesperadas, nos encontros que nos surpreendem e nos moldam. A palavra portuguesa encontro, uma reunião, um achado, uma descoberta, capta lindamente essa essência. Os encontros mais profundos da vida, sejam com pessoas, ideias ou partes de nós mesmos, muitas vezes surgem do não planejado, da disposição de se aventurar além do mapa, de nossa própria autoria. Para nos encontrarmos, para vivermos com um senso de totalidade e autenticidade, devemos aprender a fazer amizade com a incerteza, a vê-la não como um vazio a ser temido, mas como um espaço de potencial infinito. É na amplitude do não saber que a criatividade nasce, que a resiliência é forjada e que as conexões mais profundas são feitas. A coragem de liberar a ilusão do controle é, na verdade, a coragem de viver verdadeiramente, de acolher todo o espectro da experiência humana, com o coração aberto e um espírito aventureiro. Sua jornada é desconhecida, e essa não é sua falha, mas seu convite mais glorioso.